Que nós possamos, ó Deus, hoje ouvir a sua voz, possamos ser tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu libero agora, ó Deus, esse ambiente espiritual. Eu declaro, ó Deus, que os meus irmãos serão edificados. Sairão daqui, ó Deus, ainda mais, Senhor, desafiados a fazer uma obra prevalecente. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e entregamos essa palavra ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Tem algum visitante? Eu sou o pastor Leandro Feliciano. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra poderosa. Aleluia! A Bíblia diz em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 7, a Bíblia ela nos mostra muitos desafios do Senhor Jesus ali. E uma das primeiras coisas que nós precisamos avaliar como cristãos é a respeito do fundamento. No versículo 24, a Bíblia fala a respeito dos fundamentos. Que existiam dois homens. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro construiu sobre a areia. E sabe, irmãos, nunca foi tão oportuno essas palavras de Jesus. Se você é alguém hoje que quer se tornar alguém de sucesso, se você quer viver uma vida em paz, você precisa ouvir essas palavras. Eu não vou ler com você, mas queria te desafiar a chegar na sua casa e meditar. Mateus capítulo 7, versículo 24. A Bíblia fala a respeito do fundamento. E hoje eu quero começar falando a respeito disso com você. Sabe, irmãos, nós estamos construindo uma história. Estamos deixando um legado. E nós não podemos perder o nosso foco, a nossa visão, por nada nessa vida. Você tem que ter o seu coração, sabe, aplicado, diretivo. Você tem que fazer algo entendendo, né, que existe uma próxima geração. Amém, irmãos? Eu quero te falar a respeito disso hoje. O homem que construiu a sua casa na areia, a Bíblia diz que veio as tempestades, vieram as chuvas, as águas e derrubou. Irmãos, e hoje eu quero te desafiar a avaliar a sua vida. Tem alguma coisa que você tem construído sobre a areia? O que é isso, pastor, construir sobre a areia? É tudo aquilo que está fora de Deus. Se tem algo que você tem construído nesses dias, que Deus não está envolvido, isso é construir na areia. Eu te falo, no dia da tempestade, no dia da ventania, isso vai cair. Mas tudo aquilo que você constrói sobre a rocha, que é Cristo, isso vai prevalecer. Amém, irmãos? Não importa o tamanho da luta, não importa se nós vamos ser perseguidos ou até mesmo mortos, como mostrou nesse teatro. Ainda que tirem a vida. Né? Nós vimos que depois os filhos continuaram o legado e algo ainda, né, estava vivo. Mas se é algo construído, irmãos, sobre a areia, isso vai passar. E nós não podemos, irmãos, perder nosso tempo construindo as coisas na areia. Não podemos correr o risco de nos divertirmos, corrermos atrás de alguma coisa para o nosso prazer, se não tem um envolvimento com Deus. Isso tudo é passageiro. Amém, irmãos? Sabe, eu posso te dizer que eu sou um homem que tem construído sobre a rocha já tem alguns anos. Mas ainda assim, vez ou outra, essa é a tentação do diabo. De sempre nos levar a construir algo, a empreender algo. E isso muitas vezes Deus não tem nada a ver. E sabe o que é a surpresa de muitos homens de Deus? É que chega no final e ele vê que perdeu tempo. Anos da vida dele foram perdidos. Por isso, irmãos, nós não podemos correr esse risco. Nesse mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, esse pode projetar para mim, Lucas, por favor? A Bíblia ela mostra agora um outro lado. Eu te falei daqueles que construíram a sua vida na rocha e outros na areia. Mas no versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, está dando para projetar não? A Bíblia ela diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Próximo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Só até aí. Deixa eu te dizer algo hoje.
Sabe, irmãos, você precisa entender que nós vivemos, na nova aliança. Vivemos agora, num tempo onde todo o sacrifício já foi feito na cruz. Amém, irmãos? Jesus já pagou o preço por nós. Mas nós precisamos, como igreja, nos apropriarmos disso. Então tem muita gente que eles simplesmente por crer nessa primeira verdade de que Jesus morreu por nós e nós não precisamos fazer mais nada, eles estão tirando a parte da disposição. Eu não preciso me dispor mais a nada, eu não preciso me envolver. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, você precisa sim. Você quer ter uma vida abençoada? Você precisa ser diretivo. Tem horas que você precisa fazer conta mesmo. Se eu me casar com essa pessoa, vai dar certo? Tem gente que está sempre em busca do caminho fácil. No original, essas palavras aqui é literalmente fácil e difícil. Alguns querem ir pelo caminho fácil. O caminho fácil, irmãos, é aquele que você não faz muita conta, você não ora muito a Deus, simplesmente você está fazendo aquilo que está aparecendo para você. Hoje é dia de acordar, acordei, eu vou dar os passos que aparecerem para mim. Se der vontade de eu ficar dormindo em casa, eu vou ficar, eu não vou fazer nada. Deixa eu te falar, não tem como você deixar um legado dessa forma. O caminho difícil, que a Bíblia está dizendo aqui, não é andar na força do seu braço, presta muita atenção. Mas é você abrir mão de algumas coisas. Fala comigo, tudo tem seu preço. E as coisas de Deus também. Amém, irmãos? E o preço, na maior parte das vezes, é da disposição. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. O descanso é Deus. Mas entenda isso que eu quero te falar hoje. O descanso não é você colocar as pernas para cima e pronto e acabou. Descanso tem a ver com cumprimento de propósito. A Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Amém, irmãos? Ele descansou porque ele estava cansado? Sim ou não? Ele descansou, foi numa rede, deitado com as pernas para cima? Sim ou não? Não! O descanso fala de um cumprimento de propósito. Então Deus cumpriu todas as coisas, estava tudo nos seus devidos lugares. Adão e Eva, os céus, a terra, as árvores, os animais, tudo certinho. Mas Deus não fechou os olhos. Se tinha alguma coisa saindo do lugar, Deus imediatamente, ele se posicionava. Adão pecou. Amém, irmãos? Deus ficou parado? Não, eu estou no descanso, eu não tenho nada a ver com isso, deixa a coisa passar. Foi assim que Deus fez? Não. Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz. E todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém, irmãos? Jesus então veio para resolver o nosso problema. Deus saiu do descanso? Não. Mas Ele fez aquilo que foi preciso. Ele estava lá na sua glória, mas se Ele continuasse ficando ali, irmãos, na sua glória sem fazer nada, o homem tinha perecido. E todo o propósito de Deus quanto ao homem tinha se perdido. Da mesma forma somos nós. Nós vamos caminhar no descanso, amém, irmãos? Aleluia! E eu estou descansado, hoje é sábado, acordei, que dia poderoso. E eu vou ficar em casa assistindo Netflix, sim ou não? Não, porque eu vou cumprir o propósito de Deus. Vou sair do descanso? Não. Vai ter propostas para esse dia? Demais. Muitos dos irmãos não estão aqui hoje porque foram para outras propostas. Vá atrás deles, amém, irmãos? Mas entenda isso que eu estou te falando. Sempre vai ter uma proposta. Sempre vai ter um caminho mais fácil. E, irmãos, aqui a Bíblia está dizendo, não necessariamente, irmãos, de uma porta pequenininha. Não. A porta do Senhor não é que você tem que se espremer para passar, mas é que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Entenda isso. Eu tive muitas propostas na minha vida, irmãos. Muitas. Já era para mim estar bem rico. Não vou te falar dos valores, não. Mas bem rico. Se eu tivesse aberto. Se eu simplesmente negociasse o propósito de Deus. Mas sabe, irmãos, mesmo nos dias das lutas, onde não tinha nem dinheiro, eu não sabia de onde vinha a provisão, simplesmente nós devemos confiar. Foi o Senhor quem me chamou, eu vou permanecer,
eu não negocio o propósito e vamos até o fim. Amém, irmãos? Mas muitos irmãos, eles não têm essa disposição e querem sempre o caminho mais largo, mais fácil. Sabe, aqui, irmãos, eu quero te chamar a atenção para algo. Um dos pontos principais do caminho mais fácil, sabe qual que é? Preguiça. Fala comigo, preguiça. Esse é um pecado que nós não tratamos muito como igreja, né? Mas está na Bíblia, tá ou não está? Deus fala que a preguiça não é dele. Amém, irmãos? Deus não era preguiçoso. Amém, irmãos? Mas você já viu alguém em disciplina por preguiça? Vou te pôr em disciplina pela preguiça. Não, isso não acontece no nosso meio. Na maior parte das vezes nós negligenciamos e nem temos coragem de falar uns para os outros que você está com preguiça. É ou não é, irmãos? Hoje eu te falo, eu acordei numa preguiça, meu Deus do céu. Tive que orar, sério. Parece que ela estava assim tomando conta, meu Deus do céu. Um peso, uma preguiça, um negócio. Mas eu sabia já que eu ia falar sobre isso hoje, amém? Mas presta atenção, irmãos, se eu simplesmente der moral para essa preguiça, eu vou perder o propósito. Irmãos, não sai não. Se tem uma coisa que jovem gosta é de andar na igreja, né? Vai ser rápido. Eu queria te pedir, insista um pouquinho mais, porque Deus quer gerar uma mentalidade em você agora. Mas o diabo não quer que você escute, então senta aí, por favor. Tem muita gente perdendo o mover de Deus, irmãos, por preguiça. Porque tem negociado, tem negligenciado, e é algo que a Bíblia leva muito a sério. A vida, irmãos, ela é uma escada, a vida natural, ela é uma escada rolante para baixo. Presta atenção, ela já é uma escada rolante para baixo. Se você parar, você vai descer muitos degraus. Estão me entendendo? Por isso nós não temos a escolha de ficar parado. Você não pode deixar, irmãos, parar no meio do caminho. Mas isso sempre vai ser o mais fácil. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 2, a Bíblia conta a história de dois homens. A Bíblia fala de Caim e Abel. Caim, ele ofertou o que deu. Era o que estava mais fácil, era o fruto ali que estava fácil de arrancar. Mas Abel, ele ofertou o mais difícil. Era o sacrifício precioso, era o mais caro. E ele ofertou então aquilo que era mais difícil para ele. O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição, de ser aperfeiçoado. Ele é aquele que nunca está em busca de algo melhor. Abel, ele deu o melhor. Eram as suas primícias. Ele mirou, irmãos, naquilo que era mais excelente que ele podia dar. E não tinha mais nada além do sangue do cordeiro sendo imolado. Amém, irmãos? Para você deixar um legado, você vai ter que buscar o caminho estreito. Não vá pelo aquilo que é mais fácil. Alguns sempre perguntam, o que é mais fácil? Quando na verdade, irmãos, a pergunta deveria ser, o que é a vontade de Deus? É isso que nós precisamos resolver. Qual que é a vontade de Deus? Oh, irmãos, é tão triste ver alguns jovens que vão ficando pelo caminho, simplesmente por preguiça. Preguiça de liderar, preguiça de ir atrás. Sabe, tem muita gente às vezes que Deus tem um ministério grande para ele, mas ele está simplesmente cumprindo tabela. Estava falando isso com os discipuladores essa semana. Existe um princípio, né, uma ordem, um princípio que é chamado de Pareto. Pareto foi um estudioso. Não vou entrar nesse detalhe agora não, mas dizem que de acordo com o princípio de Pareto, a igreja ou as demais coisas crescem 20%. Mas sabe que existe uma estatística, de acordo com a igreja, que as igrejas perdem 20% de membros durante um ano. Então, de acordo com o princípio de Pareto, cresce 20%, mas de acordo com os estudos, as estatísticas dos dias atuais, perde 20%. Nós não vamos perder ninguém, em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas o que eu estou te falando sobre isso? É que tem muita gente aí que está sempre empatando. Faz evangelismo, faz um monte de coisa, mas perde também pessoas. Eu não estou aqui para empatar, amém, irmãos? O reino de Deus é dos ganhadores, é dos vencedores, aleluia. Então como que nós vamos crescer? Quando nós deixarmos a preguiça de lado e formos atrás dos de um talento, amém, irmãos?
Não tem como, irmãos. Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, aqueles que não são, para confundir as que são alguma coisa. Irmãos, nós somos do Garavelo, um povo que nasceu na periferia. Muitos de nós aqui não temos pais, não tivemos uma boa escola, não tivemos muito dinheiro, e mas e aí, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos mudar a mentalidade, amém, irmãos? Amém? Eu vou mudar a minha mentalidade, eu vou fazer de tudo para esse irmão que só tem um talento, ele frutificar, e ele virar uma multidão em nome de Jesus, amém? Agora, se nós deixarmos a preguiça entrar no nosso coração, irmãos, nós não vamos ver nada. Você não vai ver avivamento, você não vai ver a unção de Deus, você não vai ver famílias sendo formadas, não tem como. Só deixando a preguiça de lado, irmãos, é que nós vamos fazer história. Mas nós precisamos avançar como igreja. Sabe, irmãos, nós estamos em busca de um culto excelente. Amém? Amém. A energia acaba toda hora, mas nós estamos em busca, aleluia, irmãos. Que resistência maligna que foi essa hoje, né? Não é possível. Mas olha para cá, isso é o diabo entendendo que nós estamos num caminho, e esse caminho não tem volta. Nós vamos atrás dessa excelência, amém, irmãos? E enquanto nós buscamos, o Senhor vai acrescentar pessoas, nós vamos ter um culto cada dia mais poderoso aqui em nome de Jesus, vamos ter teatro poderoso, nós vamos ter iluminação que funciona, nós vamos ter LED aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque nós queremos dar o nosso melhor, essa é a vontade de Deus. Sabe, posso te dar um nome de uma pessoa preguiçosa? Marta. Às vezes, irmãos, é mais fácil você servir lavando vasilhas do que parando para ouvir. É o que muitos irmãos estão fazendo agora. Às vezes a preguiça de ouvir a palavra é tão grande que é mais fácil dar 3 voltas nesse prédio aqui do que ficar sentado ouvindo a palavra. É mais fácil você ficar vendo todas as suas redes sociais, respondendo todo mundo, do que parar para ouvir a palavra. Ô irmãos, valoriza o pastor. Valoriza, olha, sabe o que a Bíblia fala a respeito disso, irmãos? Presta atenção, a Bíblia fala que o pregador, aquele que se desgasta pela palavra de Deus, ele é digno de honorários, de dinheiro. Eu não estou te pedindo dinheiro não, amém, irmãos? Mas o apóstolo Paulo diz isso. A única coisa que eu te peço aqui hoje, ei, olha para cá, é que você preste atenção, porque o meu desejo, muito mais do que dinheiro, é ver você constituindo família, é ver você avançando, é ver você desfrutando do melhor dessa terra. Essa é a vontade de Deus para você, irmãos. Mas se a preguiça entrar, você não vai viver nada. A preguiça de prestar atenção na palavra, você vai perder o propósito. A sua vida precisa ter sentido, precisa ter propósito, precisa ter caminhada. Mas enquanto nós ficarmos, irmãos, dispersos pelas coisas do mundo, sem orar, sem buscar, você não vai ter uma palavra, você não vai ter um caminho, você vai se perder. Olha, eu te falo, essa semana eu tive um testemunho poderoso, presta atenção. Eu e a minha esposa, nós sempre tivemos uma decisão. Inclusive, dá tempo de fazer a sua inscrição até terça-feira, Escola da Família. Desde o começo, não importa o curso que a igreja estava inventando, nós estávamos lá. Fiz todos os cursos que você imaginar. Quando nós éramos noivos, nós fizemos o curso de noivos, casamos e já entramos de cara no curso de casais. Algumas pessoas falaram para nós, não precisa não, vocês são muito novos ainda, deixa um pouquinho mais para frente. A gente não esperou, a primeira turma que teve, irmãos, nós estávamos lá dentro, entramos e fomos buscar conhecimento. E eu te falo, por causa disso, irmãos, nosso casamento é uma bênção. Não vou te falar que a gente não briga não, mas é assim, é muito raro de ter uma briga lá em casa desses, sabe, de quebradeira. Nossa, meu povo briga assim, de um jeito que eu fico impressionado. Não tem gritos na minha casa, não fico gritando com a minha esposa, ela não fica gritando comigo. Sabe, irmãos, as coisas, elas caminham como devem ser caminhadas. Mas presta atenção, se você não investir, você não vai desfrutar. Então nós estávamos lá, fomos para esse curso de casais. Na época nós fazíamos um retiro para casais. Algumas pessoas até falavam mal, tem que dormir na barraca, porque os casais tinham que dormir na barraca. Tem que ficar lá 3 dias, é caro.
R$150, né? Alguns é em Caldas Novas. Nós vamos ter um no início do ano agora, vai ser em Caldas Novas, vai ser uns R$1.000, que vai ter comunhão, vai ter um monte de trem. Mas sempre tem um para falar, ai, é caro demais. Se você não está disposto a pagar o preço, meu irmão, você nunca vai desfrutar. Mas aí nós fomos, deixa eu te falar, chegamos lá, irmãos, um ambiente tão poderoso, eram casais que já estavam à beira assim, do divórcio. E aí teve um apelo lá uma hora, perguntaram, quem aqui já bateu na esposa ou já traiu a esposa? Vem aqui na frente. E eu pensei comigo, será que vai ter algum corajoso? Mas a unção era tão grande, irmãos, que só ficou eu, a minha esposa e mais um casal. De 70 casais que tinham ali, todo mundo, e eu, que é isso? Esse povo está tudo batendo nas esposas e traindo. A gente ficou lá, mas eu ouvi o favor de Deus, porque eu nunca bati na minha esposa, nunca traí minha esposa. Por quê? Porque eu deixei a preguiça de lado e fui lá. Amém, irmãos? Mas principalmente, num ambiente ali, num momento, nós tivemos uma oração onde nós falamos com Deus. Deus nos mostra quantos filhos nós vamos ter. E sabe, nós oramos e colocamos numa caixinha 3 bonequinhos ali. Deus falou conosco naquele dia. E sabe, irmãos, essa semana minha esposa recebeu a notícia que está grávida. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês ficam felizes com isso. Glória a Deus pela sua alegria. E obrigado por se alegrar comigo. Amém, irmãos? Mas eu vou te falar, o meu maior intuito aqui hoje é que você viva essa alegria na sua casa. É que você também tenha noção dos seus dias. É que você ore e busque um casamento no Senhor. É que Deus fale com você a respeito dos seus filhos, da próxima geração, do legado que Ele quer construir através da sua família. Mas irmãos, enquanto você não deixar a preguiça de lado, isso não vai acontecer. Enquanto você estiver como Marta, aqui fazendo as outras coisas e deixando de ouvir o Senhor, não vai acontecer. Tem gente que me procura como se eu fosse o salvador da pátria. Irmão, vocês não têm noção, eu não sei de nada. Tem hora que tem uns casos que vêm para mim, para minha esposa, que eu falo, e aí? Eu nunca cheguei nessa fase do videogame, não. O que faz agora? Eu não sei. Mas eu te falo, o segredo não é um conselho do pastor. Não adianta o pastor ir lá na sua casa e fazer uma oração poderosa, você falar em línguas, cair no chão, um milagre acontecer. Não adianta. Você precisa estar envolvido com a palavra. Você tem que estar aqui todos os dias. O segredo para ter uma vida abençoada, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade em todas as áreas. É de uma esposa maravilhosa, é de um marido abençoado, é de dinheiro sim, é de comer comida boa, é de férias, é de filhos abençoados. Isso tem a ver com presença de Deus. Mas você precisa buscar, irmãos. Olha, fui essa semana na reunião dos pais dos meus filhos. Eu fui lá, não deu tempo de pegar minha esposa, eu cheguei lá. Eu fiquei impressionado. O menino zerou a vida, tirou 10 em todas as matérias. Impressionante, fiquei impressionado com aquilo. E ele já está em divisão, soma, subtração, não é tarefinha de jardim não. O menino tirou 10 em todas as matérias. A professora da menina falou, olha, ela tem uma amiguinha aqui que caça confusão com todo mundo. E eu sei que as duas são muito próximas. Mas é impressionante como ela não se deixa levar. Ela está o tempo inteiro falando, para que você está batendo? Para de bater. Minha filha dá paz e amor, amém, irmãos? Mas olha, só elogios. E eu te falo, irmão, só fui lá para colher o resultado. Só fui lá para ver. Agora eu te falo, presença de Deus, é presença de Deus. Você quer desfrutar do melhor dessa terra? Tem que ter presença, tem que buscar, tem que sair da sua casa, tem que ir para o encontro, tem que trabalhar, tem que fazer teatro, tem que fazer louvor, tem que fazer o que for necessário, irmãos. Mas deixa de preguiça. Hoje eu estou falando um negócio aqui que não é muito falado não, amém? Você não vai me ver falando muito não. Você não vai ver pastores falando muito a respeito disso não. Mas é uma situação. A preguiça tem consumido. Tem roubado os nossos jovens, tem tirado, irmãos, muita gente do propósito.
Não estou falando só de você não, mas dos muitos que deveriam estar nascendo agora, se você tivesse um posicionamento no Senhor. Se posicione, irmãos. Se posicione, porque é quando você cuida dos filhos de Deus que o Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida da sua casa, o Senhor cuida da sua família, mas vai trabalhar para o Senhor. Estou te falando aqui, não é porque Deus está precisando de ajuda não, Deus não está precisando de funcionário não. Você que precisa estar trabalhando na obra dEle. É você quem precisa. Em Mateus 5,48, projeta aí para mim. Eu tive que ler esse versículo hoje umas 10 vezes. Não é possível um negócio desse. Olha o que a Bíblia está falando. Portanto, sede, vocês, eu, esse povo carnal, pecador, limitado, sempre cheio de erros. Portanto, sede vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Está certo esse negócio aqui mesmo, Deus? Perguntei para o Senhor, fui no original, fui em outras versões, é isso mesmo que está dizendo. Portanto, sede vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se a Bíblia está falando que nós podemos ser perfeitos como Ele é, então é um sinal de que você pode ir além. Amém, meus irmãos? Para de se comparar para baixo. Se tem uma coisa que o pastor Radamés pega no meu pé, é isso. Ele não está nem aí para paçoca. Não está nem aí se nós fomos os melhores, se destacou. Ele desce a porretada mesmo. Você pode mais, você pode mais, você pode mais. No dia em que eu bato recorde, eu zero a vida igual o meu filho, ele fala, bom, Leandro, é isso aí. Um dia eu falei para ele, na reunião, passei vergonha. Falei, mas não vem nenhum elogio do senhor mesmo? Não, pastor. Tem como só dar só um parabéns aí, um pouquinho? E ele, não. Você está fazendo mais do que a sua obrigação, rapaz. Você vai receber sua recompensa no céu. E, aleluia. Nunca mais eu pedi elogio. Amém, irmãos? Mas é isso. Se tem alguém que você pode comparar, é com o Senhor. Para de medir com as pessoas que estão abaixo de você. Para de medir como se você estivesse na média. Estou na média. Não se compare com coisas medianas. Não pare, irmãos. Busque todos os dias. Dá para ir além, dá para crescer mais, dá para crescer em honra, dá para crescer em excelência, em amor, em mansidão. Dá para ir além. Sempre temos que crescer em algo. Isso significa estar vivo. Se você está vivo ainda, é porque Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Amém, irmãos? Deus quer te levar a crescer mais. Entenda isso. Isso é tão poderoso. Ele quer te levar, irmãos, a um lugar que você nem tem ideia. Não dá para você construir um legado se ainda não tem disposição para as mudanças. Em Romanos 12:2, a Bíblia diz que você deve mudar a sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está falando que você não deve se conformar com este século. Não se conforme com o mediano. Não se conforme com aquele que está abaixo do padrão. O seu padrão é Cristo. E todos os dias nós precisamos dessa mudança de mentalidade. Convertemos. Vi muitos irmãos aqui agora. Passaram pelo encontro, vieram dos kids, converteu. Aleluia. Amém, irmãos? Mas agora tem que ter disposição para mudança. Mudou a sua agenda. Antes era uma agenda de pecado, de promiscuidade, de bebidas, de alcoolismo, mas tem que mudar. Agora a sua agenda é outra. Dizer não para os amigos lá fora vai ser difícil? Vai. Mas eu te falo, aqueles que insistem nesse caminho, eles são muito abençoados. Amém, irmãos? A vida agora de santidade, os solteiros têm um ambiente novo. Está solteiro, radicalidade, corte, isso tem que ter disposição. Se você for medir para baixo, daqui a pouco você vai estar com mais um filho aí, fora do casamento, ou vai pegar uma doença sexualmente transmissível, ou vai ser uma mãe solteira, um pai que paga pensão lá de longe, que vive com saudade dos filhos, sem propósito. E o pior de tudo, seu filho vai se tornar um marginal. Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão de Deus, irmãos, é totalmente diferente. Busca santidade, busca radicalidade, irmãos, busca esse ambiente. E o que eu puder fazer para te ajudar, irmãos, eu estou aqui, amém? Me ajuda mesmo.
Ajuda os pastores. Eu fico tentando inventar moda para você casar. Inventei aí agora. Dia 20 de setembro, Nós vamos ter o dia 22 mais. Aleluia. Sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou dar um jeito para você conversar com uma irmã. Vou fazer qualquer coisa para você casar. Amém, irmãos? Eu quero te ver casando, porque casamento é de Deus. Você tem que casar. Tem que construir família. Aleluia. Mas não se conforme com este século. O mundo aí fora casa com 35 anos, pastor. Pois é, mas nós aqui não. Nós casamos com 22, 25. Chegando nos 30 já tem que casar. Senão você fica abrasado. Mas não vos conformeis com este século. Amém, irmãos? E agora casei. Aleluia. Entrei para Canaã, aleluia, maravilhoso, vou namorar todo dia, né? É isso que você está pensando. Eu conto ou vocês contam aí, Samuel, Douglas? Estou brincando, volta para cá. Casei. Agora tem que mudar o ambiente de novo. Não é mais o ambiente de solteiro. Não dá para jogar bola todo dia. Não dá para sair com as amigas todo dia. A vida de casado, ela transforma o ambiente. Mas quando tem presença de Deus, tem alegria. Que o Senhor possa te dar alegria. Mas entenda que você é casado a partir de agora. Amém, irmãos? A mulher vai ter que ser submissa. Vai ter que dar o seu melhor. O homem vai ter que morrer por essa mulher. Se o serviço está ruim, larga o serviço, mas fica com a mulher. Se o futebol não está dando espaço para ficar com a mulher, larga o futebol e vai ficar com a mulher. E é assim que nós vivemos, irmãos. Essa é a nossa prioridade a partir de agora. Mudou todas as coisas, mudou o ambiente. Presta atenção. Os filhos vieram. Tem que ter disposição de novo. Não dá para ficar lá na preguiça, mexendo no celular o dia inteiro. Irmãos, não cometa essa loucura. Não deixe seus filhos te verem viciados no celular 24 horas, sem dar atenção, sem conversar. Eu sei que nós trabalhamos com o celular, que nosso ministério hoje envolve muito o celular, mas quando seu filho te chamar, fazer qualquer coisa, faça. Cria memórias. Muitos aqui nem têm filhos ainda, mas vai chegar. E no dia que chegar, tenha disposição. Amém, irmãos? O que eu quero te dizer é que para construir um legado, Deus precisa te preparar. E a grande maioria das pessoas foram chamadas, mas não querem viver esse chamado. Dê a cara para bater, irmão, se for preciso. Às vezes muitos desistem do processo, simplesmente entregam. No dia da luta, no dia da tribulação, irmãos, ninguém vai ser um grande líder se ele não entender que existe um preço. Certa vez uma mãe chegou até Jesus e disse para ele: Senhor, deixa que meu filho sente um do lado e outro do outro lado do Senhor lá no reino dos céus. O próprio Senhor Jesus disse: não sou eu quem decido essas coisas, mas eu tenho um cálice. Quem quiser beber desse cálice, o que Jesus estava dizendo em outras palavras? O cálice da cruz, o cálice do sangue de Jesus. Quem quer beber desse cálice? Se você quer beber, vem trilhar esse caminho. Vem pregar o evangelho nas escolas e ser perseguido. Vem desfrutar das maravilhas do Senhor e ser perseguido. Vem enriquecer e ser perseguido. Vem ter filhos abençoados e ter gente falando mal de você. Esse é o evangelho. Você vai viver o propósito de Deus todos os dias, mas sua família não vai gostar. Muitos vão falar mal de você. Mas esse é o evangelho, irmãos. Continue, persevere, porque cada obstáculo está te alargando, está te fazendo crescer, está te fazendo avançar. Mas nós precisamos entender, irmãos, o porquê Deus nos chamou para isso. Eu falei esses dias para trás agora, este ato foi baseado, na vida desse homem, Jonathan Edwards. Esse foi um homem que pregou o evangelho. Ele foi um radical livre desde a sua adolescência, se converteu muito novo, viveu o evangelho na realidade, pregou, irmão, saiu influenciando pessoas, mas ele sabe de algo? Ele teve 11 filhos, e os 11 filhos dele, nenhum se desviou do propósito.
Sabe por quê? Porque aonde ele ia, o menino estava junto. Estava pregando e o menino estava junto. Estava orando e o menino estava junto. Estava sendo perseguido, mas o menino estava junto. E por causa disso, o evangelho que ele estava pregando, que é o de Cristo, saiu sendo esparramado por toda aquela geração. 11 filhos, mas ele gastava tempo para falar da Bíblia com cada um deles. Um dos homens mais influentes do cristianismo, um grande avivalista, inconformado com a mornidão da igreja, pregava, irmãos, e o coração das pessoas era incendiado. Mas além de ser um grande pregador, ele foi esse excelente pai, e ele deixou um grande legado. Sabe, uma curiosidade, houve um homem chamado Benjamin Warfield. Esse cara era um jornalista, e ele foi atrás das gerações de Jonathan Edwards. E ele descobriu ali 1.400 descendentes daquele homem. Pasmem, irmãos, entre essas 1.400 famílias que se geraram depois, houveram 3 reitores de universidade, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, mais de 100 pregadores e missionários. Uau! 60 escritores, um vice-presidente, Aaron Burr, 80 altos funcionários públicos e o restante 250 pessoas formadas em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas e outros que foram enviados para outros países. Essa é a geração de um homem que serviu a Deus. Morreu cedo, 40 e poucos anos de idade, mas deixou um legado. E os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus netos foram vivendo esse mesmo evangelho, foram construindo história, viveram como vencedores. Mas sabe que do outro lado tinha um perseguidor. E qual foi no teatro? Chamando ele de mentiroso, lembrando do passado dele. Olha, irmãos, o diabo vai te chamar pelo seu pecado passado, mas Deus te chama pelo seu nome, amém? Ouça a voz de Deus. Não importa o que o diabo venha falar, o que importa é o que a Bíblia diz a seu respeito. E houve um homem chamado Max Jukes. Ele era 17 anos mais novo do que ele, mas um grande perseguidor. Um ateu que o chamava de mentiroso, que perseguiu ele em muitos cultos, mas que também deixou uma geração. Teve filhos, nasceram, se multiplicaram e descobriram também as suas gerações. E esse jornalista descobriu que mais de 310 deles morreram como indigentes. Não tinham nome, mendigos, gente que não deixou história nenhuma. 150 foram criminosos, 78 assassinos, 100 alcoólatras, e mais da metade das mulheres foram prostitutas. Esse é o legado de um homem sem a presença de Deus. O que você quer construir? Como que nós precisamos hoje, irmãos, aprender com isso tudo? Você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer? O que você está deixando para os seus filhos, para a próxima geração? Como você tem liderado os seus filhos espirituais? Nós precisamos hoje fazer uma pergunta para nós mesmos, irmãos. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Mas qual vai ser o seu legado? O que você tem deixado para a próxima geração? Essa era uma frase de Jonathan Edwards. Ele disse isso. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Qual será o seu? Uau! Esse cara viveu 40 e poucos anos, 25 anos de evangelho somente, mas mesmo assim, ele deixou uma marca nessa geração. Que você possa entender hoje, irmãos, a respeito do seu legado. Amém? Tem filhos espirituais, naturais, que dependem de uma resposta sua hoje. Deixa a preguiça de lado. Vai atrás do evangelho, irmãos. Você nunca vai perder por buscar a palavra de Deus. Nunca, nunca.
Há um tempo atrás eu te falo, eu barrei muita gente de entrar no seminário, sabia? Muitos adolescentes, às vezes, que estavam ali na fase de fazer faculdade, eu barrei eles. Falei, vai fazer faculdade, menino. Vai estudar. Depois você vai fazer seminário. Mas sabe de algo que eu estava percebendo esses dias? Muitos desses que eu mandei para a faculdade, eles acabaram em um tempo se perdendo. Voltaram para os caminhos do Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que aqueles que se envolveram com a palavra de Deus, irmãos, de uma maneira miraculosa, eles hoje ganham mais do que muitos que estão formados por aí. Construíram famílias, fizeram muitas coisas. Não estou te falando que você não tem que fazer faculdade, não. Vai fazer faculdade, mas se apaixone pela palavra de Deus. Se for possível, estuda de manhã e faz seminário à noite. Amém, irmãos? Mas deixa a preguiça de lado. Só tem como fazer história com Deus quando você deixar essa preguiça de lado. Quando você se dispor, sair do caminho mais fácil e entrar pela porta mais estreita em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a equipe de louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está agora. Queria que você parasse para imaginar os seus filhos, os seus netos. Há uma geração que está vindo por aí, irmãos, e nós não podemos errar. A preocupação de muitas pessoas em ter filhos hoje, nos dias de hoje, é: será que os meus filhos vão se perder? Não, eles não vão se perder, porque você é escolhido. Amém, irmãos? Mas para isso você precisa ter disposição hoje. Disposição para pregar o Evangelho, para inculcar a palavra de Deus na vida deles. Mesmo quando eles não quiserem ir para o Domingo Kids, não quiserem orar pelo alimento, você vai ter que colocar na cabeça deles de que isso é necessário. Sabe, irmãos, você precisa hoje entender a importância. Nós vamos orar pelos filhos espirituais daqui a pouco, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para as gerações que estão vindo por aí através do seu casamento. É nossa responsabilidade entender isso. Nos prepararmos. Já vejo alguns casados aqui, já vejo alguns que estão noivos aqui, mas muitos de vocês solteiros, vocês terão uma família um dia, e eu quero te convidar nessa hora a abençoar sua família, abençoar os seus filhos, declarar que você vai deixar um legado, que vai perpetuar pelas próximas gerações. Queria que você orasse agora. Ore, ore, ore. Deixa Deus agora te dar visão. Deus me deu uma visão bem antes dos meus filhos nascerem. Eu vi o meu primeiro filho antes dele nascer. Deus me deu o nome dele. Deus me deu uma palavra para ele, que ele seria excelente. Por isso o nome dele é Daniel. Deixa Deus gerar agora no seu coração palavras. Deixa Deus te dar visão agora dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, aqueles que talvez você nem vai conhecer, mas eles pregarão o Evangelho. Começa a profetizar agora sobre eles: meus filhos serão pregadores do Evangelho, a minha família vai servir ao Senhor. Começa a falar o nome, se eles já existem, começa a falar. Eles pregarão o Evangelho, vão se casar virgens, não vão se envolver com esse mundo. Eu profetizo em nome de Jesus. A minha geração é consagrada. Os meus filhos vão escrever a história com o Senhor. Serão pregadores poderosos, grandes líderes nessa geração. Eu declaro que as próximas gerações que sairão de mim, da minha esposa, do ventre dessas mulheres, vão marcar a história. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um tempo para você falar com o Senhor agora, ainda aí com os olhos fechados. Não perca a oportunidade, irmãos. Consagre a sua geração ao Senhor. Se você sentir vontade de ajoelhar, de ficar de pé, fica à vontade. Só quero que você tenha liberdade. Enquanto nós cantamos um refrão, você vai consagrar as suas gerações ao Senhor. Oh, Jesus. Não importa o que as vozes digam, não importa se os médicos têm dito que
que você é estéril. A minha esposa também ouviu isso. Um farol que brilha à noite. Não importa as vozes do diabo. Ponte sobre as águas. Gerações consagradas. No deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, Jesus, você vai começar a orar agora pelos seus filhos espirituais. Começa a declarar agora. Na verdade, olha para cá, irmãos. Há um ambiente profético aqui. Deus vai te dar muitos homens e mulheres de Deus, amém? Você vai fazer história nessa geração, amém? Mas você vai pedir para Deus hoje unção, paciência, disposição, para ir atrás daqueles que não são. Um dia eu pedi para Deus discípulos. Eu estava desesperado. Ninguém queria andar comigo. Eu não tinha ninguém. Meu sonho era ser líder de uma pessoa. Levei algumas pessoas para o encontro. Levei minha prima. Levei familiares. Mas ninguém queria andar comigo. Um dia, eu orando, eu encontrei um rapaz. Ele era homossexual. Fazia programa nas ruas. Ele até tinha dinheiro, por isso ele não dependia de dinheiro. Mas ele saía transando com homens e homens na rua. E foi o primeiro cara que decidiu me ouvir. Eu era preconceituoso, não gostava de homossexual. Mas foi o único discípulo que Deus me deu. E eu fui orar para Deus. Deus, me dá amor por esse cara. Me ajuda, Senhor, a amar ele. Porque ele é o único que quer ouvir o que eu tenho para pregar. Então me ajuda, Jesus. E no meio dessas orações e crises, esse cara foi se convertendo. Ele foi abrindo o coração. Deus foi falando com ele. Foi fazendo milagres na vida dele. Aos poucos ele foi crescendo, até se tornar meu anfitrião. Por muitas vezes a célula foi só eu e ele. Eu lembro que tinha dias em que ele caía em pecado e ele vinha confessar e eu abominava, eu não queria nem ouvir. Eu falava, tá bom, cara, eu já entendi que você pecou. Vamos só orar pelo perdão. Mas eu chorei muitas vezes com esse camarada. E sabe de algo? Posso te testemunhar que aquela célula cresceu, se multiplicou. E ele se tornou um líder de célula, amém, irmãos? Às vezes Deus não vai te dar, às vezes não, Deus nunca vai te dar algo perfeito. Deus não vai te dar ninguém prontinho. Mas nós temos uma responsabilidade com essa próxima geração, com os filhos espirituais que Deus já tem para você, amém, meus irmãos? Você nasceu para ser pai e mãe de multidões. Mas antes de tudo, vai vir alguém difícil. As pessoas chamavam ele de Uau. Esse era o nome dele. Mas um dia eu falei para ele, seu nome não é Uau mais. A partir de hoje seu nome é Wallingston. Esse era o nome dele. Eu passei a falar para ele, Wallingston, você é um homem de Deus. Não importa o seu passado, não importa como te chamavam. A partir de hoje você é o Wallingston, filho do Deus vivo, líder de célula, que nasceu para influenciar essa geração. Amém, irmãos? Feche os seus olhos agora onde você está. Começa a entregar agora as próximas gerações de filhos e filhas que Deus tem para você. Coloque diante do Senhor agora seu ventre espiritual. Fale para Deus, Senhor, eu quero ser pai de multidões. Talvez já tem tempo que você não ganha um discípulo para Jesus.
Hoje é dia, irmãos, de você deixar a preguiça de lado. Deus te deu muito potencial, Deus te deu talentos, Deus te deu um testemunho, Deus te deu uma família, e isso tudo é para ser usado. Deixa Deus colocar no seu coração encargo nessa noite, encargo pelos perdidos, encargo para ir atrás. Fala para o Senhor hoje: Senhor, me ajuda a deixar a preguiça de lado. Eu quero ser mãe de multidões, pai de multidões, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Oh, Jesus poderoso, vem sobre nós. Libera, Senhor, agora aqui uma unção nova de pais e mães espirituais. Busca, meu irmão, com todo o seu coração agora. Há uma unção para ser derramada sobre a sua vida hoje. Por mais alguns minutos nós já vamos encerrar, mas não se preocupe com o tempo. Há uma unção na sua vida hoje. O Senhor quer te reanimar, quer te reativar. Tem muita gente hoje à espera desse legado que você carrega. Você tem um legado, você tem uma mensagem, você tem um testemunho, e tem pessoas que precisam ouvi-lo. Oh Deus! Meus filhos já querem estar no meio de vocês, mas a minha pergunta é: o que vocês vão passar para eles? Eu sei que eu tenho sim que cumprir o meu papel de pai, de pregar o Evangelho, mas eu também tenho consciência de que eu não vou viver isso sozinho. Eu dependo da igreja, eu dependo desse ambiente de jovens consagrados. Há uma multidão de pessoas ao redor dessa igreja, irmãos, se perdendo, indo para buraco. Mas também tem muitos no nosso meio que estão com preguiça de ir atrás. Que Deus possa hoje te gerar essa santa preocupação. Eu tenho que beber da água da vida, sabe? Porque eu tenho que dar de beber a outras pessoas. Por isso eu vou orar, por isso eu vou para a célula, eu vou para o encontro, eu vou fazer tudo que é necessário, mas eu vou estar perto da presença de Deus. Às vezes, irmãos, é luta. Estava pensando muito num discípulo hoje, ele está aqui inclusive. O que eu faço para reativar? Te confesso que eu não sei. Às vezes a minha esposa, ela parece que sabe mais do que eu, e ela fica, vai, faz e faz, e eu fico, não sei, as minhas palavras não têm poder. É preciso ele estar lá. Você tem que estar lá. Você tem que estar envolvido na célula. Você tem que estar envolvido no mover de Deus. Mas eu entendo que às vezes tem uma vergonha em recomeçar. Você já foi talvez um grande homem de Deus, uma grande mulher. Você já tem uma história, você tem uma grande posição, mas perdeu. É isso mesmo. Vamos começar lá do começo, ir para a célula, fazer alianças, crescer. Talvez, por que não fazer o cursão de novo? Liderar, discipular, mas você não pode parar. Do jeito que está, não dá para continuar. Você não vai deixar legado dessa forma. Eu preciso ser sincero com você. Deus te deu muito, mas Ele também espera que você tenha essa santa disposição. Amém, irmãos? O próximo, RL, Level Up, vai ser na rua. Eu preciso de você. Te confesso, eu não tenho a mínima habilidade para pregar,
A minha esposa prega mais do que eu, é mais evangelista do que eu, tem vergonha, sou tímido. Mas eu insisto em te dizer que tem uma geração se perdendo aí fora que precisa ouvir o Evangelho, irmãos. No primeiro RL na rua, street, deu poucas pessoas. Mas eu te confesso que meu coração se alegrou tanto pelos poucos que se dispuseram a sair e bater de porta em porta. Enfrentar a timidez. Foram tantos milagres. Teve um rapaz que ele falou que estava à beira da morte, usuário de crack, mas que ele tinha muitos talentos e estava vivendo como um mendigo. Eu creio que naquele dia aconteceu algo na vida daquele rapaz. Ele nem mora aqui, mora lá perto da videira do portal, mas estava perdido por aqui, andando que nem um mendigo, um andarilho. Mas o Evangelho alcançou aquele homem. Quantas pessoas aqui na região que nem sabem do que nós estamos vivendo aqui, irmãos. Mas eu queria te pedir mesmo, vem fazer parte desse mover. Todos os dias, pregar o Evangelho, viver em santidade, buscar o Senhor. Nós nascemos para isso, irmãos. E o que depender de mim para te ajudar, eu te falo. Não sou evangelista, sou pastor, mas irmãos, estou disposto. Sabe como que eu faço? Eu bato na porta, quando a pessoa sai, e aí, Deus, e agora? Então, eu sou Leandro, não sou ladrão não, tá? Quero te chamar para o culto. Desse jeito, passo vergonha, gaguejo. Mas eu entendo que essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, irmãos. Irmãos, se isso daqui entrar no seu coração hoje, você não tem ideia do que Deus pode fazer conosco. Eu tenho completa convicção, irmãos, o meu tempo está acabando. Eu estou passando, eu vou sair da videira Garavé daqui uns dias. Mas eu quero hoje deixar um legado para você, te ativar. E logo quando eu passar, que tenha alguém para estar aqui no meu lugar. Que tenha outros para ir, se posicionar, serem discipuladores, pastores, evangelistas. Que você não abra mão do seu legado em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós vamos ter 5 minutinhos só, eu sei que eu já passei do horário, para você meditar a respeito dessa palavra. Isso não pode ficar só entre nós. Você tem que compartilhar, e quando você compartilha, isso inculca no seu coração, na sua cabeça. Esse é o nosso momento de transbordar, overflow, amém? Então procura uma pessoa nessa hora, de 2 a 2 ou de 3, mas vocês vão falar a respeito do que nós falamos aqui hoje. E ao fazermos isso, nós estamos encerrados. Tenha uma noite abençoada, cheia do poder de Deus, amém, irmãos?